Prezados e amados irmãos e amigos internautas, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, desejando-lhes a bênção, a graça, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, nosso Espírito da Verdade, e também a bênção do nosso Santo Pastor por excelência, nosso querido profeta Irmão Aldo. Nós iremos iniciar a nossa reunião desta manhã, reunião matutina, e convido a todos nossos irmãos que estão assentados, por gentileza, para se colocar em pé. Uma oportunidade que Deus nos concede ao iniciar este dia tão belo, tão maravilhoso, nos preparando, prezados irmãos, para estarmos aqui participando de um grande milagre amanhã, do batismo de muitas pessoas que se converteram, vão passar por um ato tão importante, uma conversão, irmãos, na sua vida, e viver uma vida para Deus, e não só nos preparando para a realização da festa de coroação do nosso pastor por excelência, nosso santo Irmão Aldo. Nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração, todos com muita reverência, mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas e olhos fechados, iremos orar. Santíssimo, glorioso Deus, onipotente Pai Celestial, pela fé e pela confiança, aqui nós estamos reunidos na presença do Senhor, em espírito e verdade, para prestar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor Deus, ao teu poder e a todo o reino dos céus, ao seu diviníssimo Espírito Santo, aquele que é a maior fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Adoramos, louvamos e glorificamos nosso Senhor Jesus, nosso irmão divino mestre e salvador, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, e bem como todos os santos de grande poder. Adoramos, bendizemos o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que está em nosso meio, conforme Jesus disse que Ele viria para ficar convosco para sempre. A nossa Santa Avó Rosa, a Santa Poderosa, que Jesus deu todo o poder para reinar nesta Igreja Apostólica, na vida dos fiéis e sinceros de coração. Adoramos, bendizemos o nome daquele que foi escolhido, preparado pela Santa Avó Rosa, enviado por Deus para ser um anjo de Deus entre nós, profeta de Deus, profeta deste povo apostólico, o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Mas queremos também agradecer por tudo que estamos presenciando, pelas grandes bênçãos e maravilhas na vida desta Igreja Apostólica, e pela manifestação de todo o poder dos céus através desses santos nesta terra, para poder proporcionar a muitas criaturas a oportunidade de salvação, como é do plano de Deus nosso Pai. Nós queremos agradecer à Senhora Santa Avó Rosa, ao nosso Senhor Jesus, pela restauração e formação desta igreja nesta terra, e também por ter escolhido o nosso santo Irmão Aldo, para ser representante da Senhora à frente desta igreja. E durante 44 anos, ele mostrou ser aquela pessoa tão importante, a chave principal para poder dar continuidade no ministério da Senhora como Espírito Consolador, para poder preparar esta igreja, como disse que a igreja já estava preparada, para podermos estar aqui
enfrentando todas as lutas, as adversidades, passando por grandes barreiras. E nós temos a certeza que mesmo Ele não estando em seu corpo físico aqui entre nós, mas está presente em nosso espírito, nos dá força com a sua presença espiritual, com um papel tão importantíssimo que realiza, que faz, que executa, como anjo de Deus entre nós, como profeta de Deus, nos dá a força dos céus. Santo irmão Aldo, nossa sincera adoração e gratidão ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por todos nós. Nesta semana festiva, estamos aqui nos preparando para podermos participar de grandes realizações do batismo e também a festa de coroação do Senhor. Merecido isto, por todo o povo apostólico e por todo o reino dos céus, coroado como profeta. Nós queremos pedir para esta reunião a bênção do Senhor, Santo Irmão Aldo, da Senhora Santa Rosa como Espírito Consolador. Que todos nós sejamos envolvidos na graça e unção do Espírito Santo do Pai. Que a bênção do nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, esteja conosco, abençoando todo o nosso trabalho e todos aqueles que não puderam aqui estar também, mas que estão nos assistindo via internet, estão com o coração cheio de fé e devoção para serem alimentados e fortalecidos. Certos de que todos nós aqui estamos debaixo da proteção divina, e bem como estamos contando com a graça e bênção do Senhor Santo Irmão Aldo, a nossa sincera adoração e gratidão. E eu declaro que esta reunião está abençoada e iniciada em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o número 1, Igreja Forte. Por gentileza, continue em pé, irmãos. Vamos cantar o hino que recebe o título Esplendorosa Coroação, 223.
amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não o conhecem, o Santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Sim, Aldo é o seu santo nome, nome que me traz
tanta alegria. Escolhido pela Santa Rosa e eleito pela Santíssima Virgem Maria. Letra deste hino, irmãos, muito linda, importante para todos nós nesta semana. Aldo é o seu nome. É o presente que Deus escolheu para todos nós, para ser o nosso profeta. Nós vamos passar, irmãos, para a parte da mensagem. E a mensagem tem como principal objetivo levar ao encontro de nossas necessidades espirituais. Uma mensagem de fé, de paz, de consolo, de amor. Nos tornar cada vez mais fortes para podermos estarmos preparados nesta terra para vencer as lutas, as adversidades e atravessar todas as barreiras. A mensagem tem como título: qual foi o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja na terra? Estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor restaurou a sua igreja na terra em atendimento à vontade do Pai Celestial e para dar cumprimento ao plano divino de salvação da criatura humana elaborado nos céus pelo Pai, pelo Divino Espírito e pelo Filho amado. Nosso Senhor assim procedeu a fim de cumprir o que prometera aos seus apóstolos, e São João registrou no livro do Apocalipse. Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, que seria o Espírito da verdade, e que através desse santo, ele faria novas todas as coisas em relação à sua igreja, e para revelar e esclarecer a verdadeira doutrina e disciplina, para santificar um povo para Deus o Pai e revelar todos os mistérios do reino dos céus. Jesus restaurou sua igreja a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador, através do ensino da perfeita doutrina e de regras de um bom viver e de boa conduta que agradassem a Deus, conhecidos como disciplina. Assim vivendo, a igreja seria digna de ser o tabernáculo de Deus entre os homens, em cujo meio Deus habitaria, e onde a morte espiritual
e o pecado não teriam poder sobre os fiéis santificados por Jesus e pelo Espírito Consolador. Dentre suas santas promessas, Jesus declarou que haveria um só rebanho e um só pastor, sendo que, através desse pastor, nosso Senhor Jesus santificaria a sua igreja e a conduziria no bom caminho, com palavras e ensinos vindos do reino dos céus, de Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima. O santo irmão Aldo recebeu a missão de supremo pastor do rebanho do Senhor e também a missão de representar o Consolador e de ser o seu sucessor no governo da igreja, enquanto estivesse nesta terra. No transcorrer do seu ministério, nesta igreja apostólica, muito lutou e até se sacrificou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa igreja apostólica, a fim de sermos um povo santificado, que seja um exemplo para o mundo. Exemplo este de santidade, de amor, de caridade e de obediência aos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, e que sejamos um povo disciplinado no viver, na apresentação pessoal, no trajar, no falar e na maneira sábia de tratar o nosso semelhante, sempre com amor e boa vontade. O objetivo de Jesus ao restaurar sua Santa Igreja no tempo presente está relacionado à missão que para a Santa Vó Rosa nosso Senhor Jesus atribuiu de divulgar as boas novas de salvação, de anunciar que é chegado o tempo da regeneração e que o Consolador foi formado e enviado como nova oportunidade de redenção e de salvação, e que tem o poder de salvar e de santificar a todos que vierem a crer nos ensinos doutrinários que a nossa igreja anuncia. Por isso é que a nossa igreja e o seu povo precisam ser um exemplo de verdadeiros filhos de Deus, a ser seguido por aqueles que nos visitam em nossas reuniões e também pelos ouvintes da hora milagrosa. Quando estes visitantes ou nossos convidados comparecerem às nossas reuniões, precisam encontrar os apostólicos em perfeita obediência e de acordo com os ensinos e regras de boa conduta que divulgamos em nossas mensagens e através da hora milagrosa. Precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso e possam constatar que todas estas reverentes com devoção, que todos estão em reverentes com devoção e em silêncio e respeito, sem conversas vãs, sem brincadeiras, sem distração em celulares e redes sociais, tampouco sem falta de atenção às mensagens do pastor e aos hinos de louvor e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral. Atitudes assim, de reverência e respeito, devem ser praticadas por todos os obreiros, regentes, coristas, músicos, membros e até mesmo as crianças, a fim de que todos sejam abençoados e fortalecidos pelo poder celestial presente em nossas reuniões, inclusive os nossos visitantes. Assim lhes ensinamos, porque a missão de nossa igreja é preparar e salvar almas preciosas para o nosso Deus. E se não houver o bom exemplo por parte de alguns apostólicos, os visitantes poderão ficar escandalizados e diante disso não poderão ser abençoados e perderão o interesse pela igreja do Consolador, pois não encontraram o ambiente que desejavam encontrar para saciar sua sede espiritual. Estimados irmãos e irmãs, aceitem esses ensinos e conselhos. Queremos o seu bem e a prosperidade da missão de nossa igreja. E se assim falamos, é porque ainda alguns não estão dando devido valor
as orientações e recomendações deixadas pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo, e pela doutrina e disciplina pregada por nossa igreja. E se assim não viverem como temos-lhes ensinado, não poderão ser abençoados como é a vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que tudo fazem por nós. Precisamos contar com a boa vontade de todos em colaborar para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões de nossa amada Igreja Apostólica. Também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro, restaurado por Jesus e pelo Consolador, para tantos quantos almejam se aproximar de Deus Pai e seus santos. Vivam, estimados irmãos e irmãs, esses preciosos ensinos, para serem muito felizes e abençoados em todo o seu viver. Palavras muito belas, irmãos, e sublimes, palavras importantes que nós estamos aqui tomando conhecimento nesta mensagem. Claro que nós já temos conhecimento de que todos nós somos a igreja de Deus, a igreja de Jesus. E aqui, irmãos, concentra todo o poder do Pai, como nós temos a letra de um hino do coro que fala: todo o poder do Pai aqui está, através de seus santos de maior autoridade. Notem, amados irmãos, que Jesus nosso Senhor, a pedido do nosso Deus, veio a esta terra trazer para a humanidade a salvação, o amor, a paz, ensinar o perdão, viverem uma vida humilde nesta terra, para poder um dia herdar o reino dos céus. Mas ele, Jesus nosso Senhor, veio também para poder restaurar a sua igreja. E fez isto, prezados irmãos, através de sua segunda vinda, quando pôde preparar a nossa Santa Avó Rosa na vida do seu corpo físico. Durante 16 anos, quando ela estava aqui nesta terra em seu corpo físico, Jesus a usava para poder preparar a sua igreja, restaurar. O que é restaurar, irmãos? Vamos falar no sentido material. É uma reforma, é fazer tudo novo de novo. Como fala aqui na mensagem, que Jesus também, ele prometeu enviar o Consolador para poder fazer nova todas as coisas. Então, ele precisava restaurar a sua igreja nesta terra. E isto aconteceu através da nossa Santa Avó Rosa, que tinha ele a esperança de, nesta igreja, formar o Espírito Consolador, conforme prometeu aos seus apóstolos. Antes de ir para o céu, ele deixou bem claro: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Consolador para que fique convosco para sempre. Era necessário, prezados irmãos, para que ele pudesse revelar os mistérios de Deus, como hoje nós conhecemos. Tudo o que nós sabemos, conhecemos hoje, irmãos, foi possível porque Jesus veio através da Santa Avó Rosa e restaurou a sua verdadeira igreja. Isto só foi possível porque encontrou na pessoa dela uma pessoa humilde. Seria necessário isso, irmãos. Não podia ser uma pessoa orgulhosa, mas seria necessário uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, como ela sempre foi quando estava em seu corpo físico nesta terra. Mas aí, ele precisava também de cumprir
as suas palavras, como disse, não só do Consolador, porque ele disse que através do Consolador ele faria nova todas as coisas, e através do Consolador ele ia revelar os mistérios de Deus para esta igreja. Mas aí, em outras palavras, ele também disse, e haverá um só rebanho, um só pastor. Olha só, irmãos, Jesus, para poder formar este rebanho, para poder unir este rebanho, precisava então do Consolador, porque o Consolador iria revelar tudo aquilo que não deu tempo para ele ensinar naquele tempo, irmãos, quando ele estava nesta terra. Então ele ia revelar ao Consolador o que ele precisava revelar. Jesus, quando a Santa Vó Rosa estava em seu corpo físico, Jesus falava com ela falava com ele ouvia ela ouvia ele, constantemente. E ela era arrebatada aos céus toda semana. Então ali já estava sendo possível, irmãos, a restauração da verdadeira igreja. Como disse para os irmãos, materialmente, vamos dizer, este templo, que estava precisando de uma reforma, então entrou para uma reforma, uma restauração. E depois que entrou para esta restauração, irmãos, tudo ficou novo. Então, no sentido espiritual, Jesus precisava fazer isto. E aí, revelando a Santa Vó Rosa todos os mistérios, prezados irmãos, durante 16 anos, usando o seu corpo físico nesta terra, preparou esta igreja. Então, a sua segunda vinda se deu através da Santa Vó Rosa. Formou ela para ser o Espírito Consolador, revelou a ela tudo aquilo que precisava. Mas ele disse também que haverá um só rebanho, um só pastor. Ele mostrou que através deste pastor, que é o nosso santo irmão Aldo, ele ia fazer, irmãos, nova todas as coisas. E como aconteceu, a Santa Vó Rosa, quando deixou seu corpo físico nesta terra, nos idos de 1970, como sabemos, prezados irmãos, foi possível o nosso santo irmão Aldo assumir a responsabilidade, o governo à frente da obra desta igreja apostólica e conduzir esta igreja com mão forte, com pulso firme, com coragem, com muita sinceridade, lealdade. E era a única pessoa, porque foi sondado dentre muitos que estavam em nosso meio, irmãos, naquela época, mas não foi encontrado. E quando foi necessário, quando foi a hora certa, a Santa Vó Rosa chamou o irmão Aldo por 3 vezes. Ela disse: Aldo, eu preciso de ti. Aldo, eu preciso de ti. E pela 3ª vez ela disse: Aldo, eu preciso de ti. E sei que não vais me negar. Olha só, irmãos, que palavra firme que a Santa Vó Rosa disse. E sei que não vais me negar. E ele se prontificou para atender o pedido dela. E era um pedido de Jesus, para poder acontecer, irmãos, na vida dele, o que ele disse: e haverá um só rebanho, um só pastor. E ele continuou o ministério dela como sucessor desta igreja, na obra desta igreja apostólica. E durante 44 anos, irmãos, nós vimos que tudo aconteceu porque Jesus, nosso Senhor, preparou a Santa Vó Rosa, formou ela como um consolador e através dela restaurou esta igreja. E ele, Jesus, nosso Senhor, com a Santa Vó Rosa, enviou o nosso santo irmão Aldo como profeta de Deus. E começou, irmãos, a mostrar, revelar muitas coisas, muitos mistérios do reino dos céus, preparando esta igreja. E este era o objetivo, irmãos, para poder cumprir os planos divinos, os planos de Deus nosso Pai, do reino dos céus. E ele, Jesus, tinha feito uma promessa e ele quer cumprir essa promessa ao Pai.
quando ele diz que ele levaria um povo fiel, um povo de um coração limpo, um povo cheio de santidade para o seu Pai. Ele prometeu isso. E isso foi possível, irmãos, acontecer. Durante o ministério do nosso santo irmão Aldo, fomos tomando conhecimento dos ensinos da doutrina desta igreja apostólica, e nosso santo irmão Aldo sempre mostrando para esta igreja apostólica como viver nesta terra, uma vida santificada, uma vida fiel, e passamos a denominá-lo como Santo Irmão Aldo. Uma pessoa, irmãos, que, como sabem, muito simples também, humilde. Como disse, a Santa Avó Rosa foi essa pessoa. E o nosso santo irmão Aldo nunca se orgulhou do que fez. Sempre estava pronto, irmãos, para poder atender os pedidos da Santa Avó Rosa. E da mesma forma que Jesus fez com a Santa Avó Rosa, arrebatando ela toda semana aos céus, revelando para ela os mistérios de Deus, a Santa Avó Rosa também, muitas vezes, irmãos, arrebatou o espírito do nosso santo irmão Aldo aos céus, para poder mostrar à igreja aqui na terra os ensinos, a doutrina de Jesus do reino dos céus. Ensino principal, irmãos, disciplina. Ensino principal, disciplina. Mostrando a todos como viver uma vida santificada nesta terra, uma vida consagrada. E ele lutou para isso, ele batalhou para isso. Prezados e amados irmãos, Jesus nosso Senhor restaurou a sua igreja aqui nesta terra com o principal objetivo de atender aquilo que, conforme estava nos planos de Deus nosso Pai, para dar oportunidade de salvação para muitas criaturas. E é através da obra desta igreja apostólica, prezados irmãos, que muitas criaturas poderão entender os planos divinos, os planos de Deus nosso Pai, entender as promessas de Jesus, a do Consolador e do rebanho que Jesus disse e do pastor que ele disse. Através da nossa obediência, da nossa consagração, santificação, através do nosso amor, do nosso esforço, nós poderemos ajudar milhares de pessoas a serem salvas. E notem, irmãos, que Jesus certa vez disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Foi feita uma plantação muito grande, irmãos, mas são poucos ceifeiros, quer dizer, os operários, os trabalhadores. Então precisam de um número muito grande para poder fazer esta colheita. E como nós vamos ajudar, irmãos? Se empenhando cada vez mais, se esforçando, atendendo os pedidos do nosso santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, de Deus nosso Pai. Cada um, irmãos, particularmente ou coletivamente, no seu ministério, seja de obreiros, pastores, regentes, como está aqui na mensagem, coristas, músicos, membros, todos nós vamos fazer a nossa parte. Porque ninguém pode fazer no nosso lugar, irmãos. Vamos copiar, vamos seguir o exemplo da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Nosso santo irmão Aldo, irmãos, batalhou muito por isso, para que esta igreja estivesse crescendo como realmente está crescendo. 10 anos atrás, irmãos, estávamos aqui reunidos, muitos tristes, muitos pensativos. Como vamos fazer sem o nosso santo irmão Aldo?
Poderiam muitos ter se lembrado da promessa de Jesus quando ele disse que o Consolador viria para ficar convosco para sempre. Mas como o Consolador veio para ficar para sempre se a Santa Avó Rosa já foi? Se o Santo Irmão Aldo já foi, e agora o que fazer? Mas irmãos, novos rumos foram tomados. E passando aquele dia 5 de maio, irmãos, exatamente naquele dia 5 de maio, já acontecia um milagre. Conforme Maria Santíssima mostrou ao Santo Irmão Aldo, quando a Santa Avó deixou o seu corpo físico. No mesmo dia em que estava ali, irmãos, sendo velado o corpo dela, muitos irmãos da mesma forma, tristes, pensativos. Mas naquela reunião de oração que depois que aconteceu, muitos estavam reunidos, Maria Santíssima chegou ao nosso Santo Irmão Aldo e disse: é um verdadeiro milagre. O que? Já aconteceu aquela reunião e muitos estarem confortados. E naquele dia também, naquela quinta-feira, como muitos estavam reunidos aqui, também, irmãos, foi um verdadeiro milagre que aconteceu. De muitos irmãos estarem aqui, participando da reunião, e de ter acontecido também a coroação do nosso Santo Irmão Aldo, um verdadeiro milagre, uma vitória muito grande. Eu destaco isto como uma vitória muito grande para a continuação da obra desta igreja e também para podermos ajudar Jesus a cumprir o que prometeu ao Pai, que levaria um povo fiel, um povo santo para os céus. E todos nós estamos convidados. Todos nós estamos com esta missão, muito importantíssima, de ajudar Jesus, a Santa Avó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo. E se passaram, irmãos, 10 anos, sem a presença física do nosso Santo Irmão Aldo aqui, e nós continuamos o nosso trabalho. Por quê? Porque o Consolador está conosco para sempre, através do Santo Irmão Aldo, através da proteção de anjos e santos, porque todo o poder do Pai aqui está, através de seus santos de maior autoridade em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Então Ele continua presente em nossas reuniões, na nossa vida. Ele sabe de tudo que se passa no nosso viver, na nossa vida, irmãos. Assim como quando estava no seu corpo físico nesta terra, quando muitos irmãos passavam na fila para receber a sua bênção, antes de falar com ele, o irmão Aldo já sabia. Às vezes um irmão, antes de chegar na presença do irmão Aldo, eu vou falar isso para o Santo Irmão Aldo, eu vou falar aquilo, vou contar aquilo, né, da minha irmã, do meu irmão, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe que ficou lá. Vinham para as festas com o principal objetivo de ver o Santo Irmão Aldo, de falar com ele. Mas o irmão Aldo, ele já sabia. Às vezes a pessoa nem falava com ele, passava na fila, recebia a bênção dele e não desabafava, não falava com ele, mas só que quando ela saía dali, chegava lá na sua cidade de origem, já estava solucionado o problema. Era o porta-voz de Deus. Quem falava ali com a nossa pessoa, irmãos, era o nosso Santo Irmão Aldo. Mas só que era Deus falando ao seu povo através de seu profeta. E assim aconteceu, irmãos, muitas vezes. E muitos ficaram preocupados. Eu me lembro que eu chegava em muitas congregações em época de festa, aqui na sede. E um final de semana antes, às vezes quando estava se aproximando de festas, aqui na sede, quando o irmão Aldo estava em seu corpo físico, já imediatamente descia do púlpito, vinha um irmão, uma irmã e me perguntava: pastor, eu vou para a sede, e será que eu consigo falar com o Santo Irmão Aldo? Irmãos, nós não dávamos esperança, não prometíamos nada, mas eu sempre falava para os irmãos: vá. Se a senhora, o senhor, não conseguir falar com o Santo Irmão Aldo e não ver o Santo Irmão Aldo, pode ter certeza de uma coisa, que ele sabe de tudo o que você está precisando. Aí, vendo esta situação, a missionária Odete pregou aqui numa reunião em que a Santa Avó Rosa pediu para o Santo Irmão Aldo dizer para toda a igreja:
E disse para os pastores também levar isto aos nossos irmãos lá no interior. Falam para eles, irmão Aldo disse, que o importante de tudo não é me verem, mas o importante de tudo é eu ver a todos. E hoje serve muito para todos nós de conforto e consolo. Talvez alguém esteja aqui pensando assim, mas eu não conheci o irmão Aldo. Eu queria ver ele. Ou aqueles que tanto viam também, nós que éramos acostumados a ver ele rodeado por muitas pessoas e problema, chegar a falar para ele. Então podemos até pensar, mas o irmão Aldo podia estar em nosso meio até hoje. Eu queria ver ele. Ele podia estar aqui no nosso meio participando, isso no seu corpo físico. Mas irmãos, vamos recordar estas palavras dele para encerrar a mensagem. O importante de tudo não é me verem, ele disse, mas o importante de tudo é eu ver a todos. E ele está aqui. Ele participa das nossas reuniões, seja normal, seja especial, as reuniões festivas. Ele está aqui. Ele está vendo a todos. Ele está nos ouvindo. Ele sabe o que se passa na nossa vida, no nosso pensamento. E nós vamos, irmãos, fazer a nossa parte, de ajudar ele como profeta de Deus, como um anjo de Deus, dar continuidade na obra de Jesus, dar continuidade na missão tão importante que ele nos deixou. Tanto é que ele nos disse, a igreja já está preparada para caminhar em frente. Eu deixo essas palavras no coração de todos os nossos irmãos. Para continuar, nós vamos ouvir a apresentação de mais um hino do coral, que tem como título, O Reino do Céu.
Neste momento, eu saúdo a todos os irmãos e irmãs em nome de nosso glorioso Pai Celestial. Convidando a todos para nos dar continuidade à nossa reunião. Todos os senhores e senhoras, jovens, crianças, para que nós possamos estar em reverência perante os santos e anjos que neste momento nos contemplam. Prezados e amados irmãos, nós temos também uma mensagem muito linda e valiosa para nós. Onde o nosso profeta Santo Irmoaldo sempre nos aconselhou e deixou uma frase muito linda que eu tenho certeza que todos lembram, quando disse que nós éramos e somos uma família só. Prezados irmãos, ele estava se referindo à família espiritual, porque devemos realmente estar todos no mesmo pensamento, todos no mesmo objetivo. Mas também tem a família material, que é de grande importância para nosso soberano Deus e seus santos. E para nós também vivermos em harmonia, com muita felicidade dentro da família. Por isso, prezados irmãos, a família, ela se iniciou no início da geração humana, onde nosso soberano Deus, ele pretendia formar aquela família com suas bênçãos. Mas como é de conhecimento de todos, não foi possível por causa do pecado. E veja, meus prezados irmãos e irmãs, o quanto é perigoso a formação de uma família sem as bênçãos preciosas de nosso Deus. Porque também é de conhecimento de todos o resultado daquela família mal formada. O que aconteceu dentro daquela família. E se passaram muitos anos, meus prezados irmãos e irmãs, e o nosso Deus, com seu profundo conhecimento, no início que já foi introduzido o pecado na raça humana, ele já elaborou um plano de como reverter tudo isso. Mas precisava achar a pessoa certa. E se passaram muitos anos,
A população já era grande, centenas de anos. Aí chegou o momento que nosso Deus, olhando lá do alto os céus, não viu nenhuma família digna da sua proteção, a não ser a de Noé. E assim ele revelou a Noé que fizesse a arca e anunciasse que iria vir o dilúvio. E como veio. E dali se iniciou uma nova família, uma nova geração. Mas o nosso inimigo, ele não fica parado. Sempre procurou atrapalhar os planos de Deus. E também demorou muito tempo que o primeiro profeta, Abraão, assim conseguisse progredir os planos de Deus. Aí veio Deus enviando os profetas, através de Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio Moisés, Josué e assim por diante, até que chegou aonde nosso Deus queria, de enviar o seu próprio Filho para dar uma nova oportunidade à raça humana. E aí, graças à pureza de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Ele pôde enviar o seu Filho. Mas também não foi fácil. Jesus pretendia deixar um povo preparado como o nosso profeta deixou hoje. Mas devido à maldade daquela época não foi possível. Aí ele fez a promessa de enviar o outro Consolador e o pastor do tempo do fim. E veio se dar em nossa geração. Veja, meu prezados irmão, que privilégio. Por que eu estou relatando isso, meus prezados irmãos? Para que nós valorizamos muito mais nosso soberano Deus, valorizamos muito mais o trabalho e sacrifício desses santos que foram formados por nosso Deus, porque custou muito sacrifício. Deus, nosso Pai, teve muito trabalho para que hoje nós tivéssemos esta oportunidade de salvação. Por isso eu peço que acompanhem comigo esta linda mensagem. Mensagem intitulada O Valor da Família. O nosso Senhor, o nosso Santo Irmão Aldo, nos deixou os ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual, para que possamos ter todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem estas virtudes não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre tantas virtudes temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver a Deus, o Pai, e seu reino. Meus prezados irmãos, nesta primeira parágrafo, nós temos as virtudes que nós precisamos ter. E uma da principal virtude é o amor.
aquele lar que tem o amor, mas o amor fraterno, não esse amor que existe no mundo, que se acaba de uma hora para outra. O amor fraterno. Aquele casal que muitas vezes vivem e um chama o outro de amor, já é um grande passo para vencer os momentos de dificuldade. Porque esse amor não tem maldade que resista, desde que seja um amor fraterno. Meus prezados irmãos, o amor, ele é tão essencial que ele transforma o seu lar, transforma o pensamento daquela pessoa que muitas vezes não está com um pensamento legal. O amor, meus prezados irmãos, nós precisamos ter em todos os momentos de nossa vida. Por exemplo, uma esposa ela sendo consagrada, ela ajuda seu esposo a evoluir espiritualmente. No conhecimento, na santificação e no seu proceder. Da mesma forma, seu esposo. O esposo que procura sempre evoluir, ajuda a sua esposa também a evoluir espiritualmente. Meus prezados irmãos, muitas vezes um lar é desfeito por falta de um momento de reflexão dentro de um lar. Por exemplo, a sua esposa parar e pensar no valor do seu esposo dentro do lar. O esposo parar e pensar o valor da sua esposa dentro do seu lar. E é fácil, meus prezados irmãos, é só nós queremos ver. Imagine a sua esposa ausente do seu lar por 10, 15 dias. O esposo tendo que fazer tudo o que ela faz. E muitas vezes tem 2, 3 filhos. Aí o esposo cuidar dos filhos, fazer o serviço de casa. Aí ele vai ver o quanto a sua esposa tem valor no seu lar. Da mesma forma, a esposa, imaginar o seu esposo se ausentar durante os dias do seu lar, onde ela terá que trabalhar para conseguir o seu sustento, pagar as suas contas mensalmente. Aí a esposa vai ver o valor do seu esposo. Isto é real, meus prezados irmãos. Acontece muito, não só aí no mundo, muitas vezes em nosso meio, que eles não param para pensar. Aí acaba deixando-se levar pelos maus sentimentos e acaba separando. Aí depois que está separado, aí que vem o arrependimento. E muitas vezes já é tarde. Então veja, meus prezados irmãos, quanto é importante. E sabe como é que nós vamos adquirir
essa sabedoria, esse poder de agir dessa forma? É meditando, pedindo sabedoria divina e praticando integralmente a doutrina e disciplina de nossa igreja. Porque só assim aquele anjo poderá habitar no seu lar e poderá ajudar o seu lar a vencer a luta de cada dia. Da mesma forma eu falo para os filhos. Já imaginaram ficar sem seus pais? Tendo que lutar muitas vezes sozinhos sem seus pais. Pense nisto. E aí poderão valorizar mais os seus pais. Porque é o único lar que irá incondicionalmente dar o amparo a um filho, é o lar dos pais. E prosseguindo aqui na mensagem, assim nos ensinou, querido Santo Irmão Aldo, ao seu tempo entre nós, sobre o valor da família. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos que Jesus nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, sempre lhes ensinei por meio dos boletins internos de nossa igreja e através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que estes ensinos têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual na família, que assim o compõe. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? É a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho-lhes recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for. Portanto, é viver no amor e no temor do Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus, dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa. E ela desabou, e a sua ruína foi completa. Então veja, meus prezados irmãos, que Jesus deu uma referência muito clara, que a rocha que ele se refere é sobre
os seus ensinamentos. Aquele que assim constrói o seu lar dentro dos seus ensinamentos, dentro da doutrina e disciplina que nós aprendemos, tem um lar bem abençoado e próspero também. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor que nos foram legados por Jesus e por a nossa santa e querida avó Rosa. Assim se faz necessário se desejarem, de fato, alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a todos quantos desejam ter um lar e uma família feliz e abençoadas que cultivem em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos, a cada dia de seu viver. Meus prezados irmãos, veja, agora me recordei de uma passagem que eu tive numa congregação muito importante que eu guardei. Eu estava em uma de nossas congregações, estava na entrada, não tinha começado ainda a reunião, e chegou uma senhora, já de idade, mas muito alegre. A gente percebe quando a pessoa está bem com a avó. Chegou alegre, cumprimentando todos nós ali, e se dirigiu até a mesa. E disse para o mesário: faz 2 dízimos para mim. Um para mim e outro para o meu amor. Eu fiquei ouvindo, ela fez tudo certinho. Aí depois eu disse a ela: achei interessante sua atitude. Mesmo longe do seu esposo, a senhora chamando ele de amor. Por que seu amor não veio? Ela disse: ele não é da igreja. Mas o seu dízimo ele manda todo mês. Aí eu falei para ela: com a sua atitude, eu tenho certeza que a senhora vai trazer ele para a igreja. Passou-se 1 ano e pouco, retornei lá e vi ela. Aí ela veio e me falou: realmente, trouxe ele para a igreja. Então veja, meu prezado irmão, o quanto é importante quando nós temos um amor verdadeiro em nosso lar. A atitude daquela senhora transformou o coração do seu esposo em um apostólico. Aí continuando aqui, aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz, abençoadas, que cultivem em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem felizes. Sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos, a cada dia do seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes, maus, que diminui ou enfraquece a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e que coloque sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinamentos doutrinários e de boa
conduta que recebem da igreja, desta Santa Igreja Apostólica. Preceito estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então aqui, meus prezados irmãos, este parágrafo também, vamos meditar um pouquinho neste parágrafo, onde diz: sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes, maus e que diminuam e enfraquecem a sua fé em Deus Pai. Prezados irmãos, o nosso inimigo, ele é astúcio. Ele não vai entrar na sua vida com pecado, porque sabe que jamais irá praticar aquele pecado. Mas ele procura envolver o seu espírito nas coisas que não são pecado. Hoje, as redes sociais têm destruído muitos lares, e muitas vezes até lares de apostólico. Mas como que ele consegue penetrar na vida daquele fiel apostólico que não pratica o pecado? Ele envolve através de um celular, por exemplo, assistindo muitas vezes coisas que não são pecado, que até é útil em nosso viver. Mas ele envolve tanto que o Senhor passa horas e horas preenchendo o seu espírito com aquilo que não é pecado, mas também não edifica o seu espírito. Aí preenche com essas coisas que não edificam o seu espírito. O que vai acontecer? Vai enfraquecer o seu espírito. E aí é o momento dele introduzir o pecado. Por isso nós devemos sempre estar atento e controlar o nosso uso, nunca usar excessivamente esse meio de comunicação. E controlar também dos filhos, que muitas vezes os filhos se iludem e muitas vezes não conseguem ficar sem aquele aparelho, até mesmo no momento de se alimentar. Então esse ponto, o inimigo vem introduzindo o pecado, de forma que não é mais enfraquecendo o espírito, com certeza a pessoa irá praticar o pecado. Por isso devemos sempre estar atentos com tudo que nós fazemos, porque para tudo tem um limite. Até para nós adorar a Deus tem um limite. Por exemplo, nós temos a nossa reunião, ela tem um limite. Até o horário que nós vamos ter. Então, esse limite nós devemos respeitar. Mas, para nós estarmos em comunhão com Deus, isso sim não tem limite. Porque é o que nosso Jesus ensinou. Orar e vigiar a todo tempo. Em nosso viver, nosso andar e nosso viver. Porque o inimigo, ele é astúcio. Aí, finalizando esta mensagem, diz: vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenha a unidade espiritual na família. Os pais precisam dar bons exemplos de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar aos seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo, dizendo:
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Assim sendo, seja dedicado na prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Precisam vigiar constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados. Prezados irmãos, hoje nós temos tudo em nossa igreja. O que nosso pai queria fazer, ele concluiu de colocar as 4 colunas em nossa igreja. Hoje, os jovens têm esse privilégio de formar um lar conforme nosso Deus pretendia já no início, de formar um lar que realmente venha formar filhos para nosso Deus. É isso que é essencial, mas precisa obedecer. Meus prezados irmãos, querem ser um filho forte? Quer ter um lar forte? Quer ter uma congregação sua forte? Quer que a nossa igreja se torne mais forte ainda? Obedeça, mas obedeça nos mínimos detalhes. Aí que nos dá a força. É aí que nos dá a proteção divina. Que muitas vezes nós deixamos de obedecer em pequenos detalhes. E para Deus tem que ser obedecido conforme Ele ensinou. E muitas vezes nós achamos que aquele mínimo detalhe não irá fazer um efeito em nossas vidas, mas sim. Quer ser um pai respeitado dentro do seu lar? Haja dentro da justiça divina, que os seus próprios filhos irão te valorizar, te respeitar, porque sabe que o Senhor é justo em tudo. A mãe da mesma forma, quer ser uma mãe forte, de respeito dentro do seu lar, age dentro da justiça divina. Aí seus filhos irão ver o seu proceder e verá que ali tem justiça. Prezados irmãos, o nosso Deus formou 4 santos de grande poder, com muito sacrifício. Hoje nós temos tudo em nossa igreja. O que nós precisamos para ter um trabalho maravilhoso que nem este? Muitas vezes nós não paramos para meditar no trabalho que nosso Deus realizou com muita sabedoria. Nós precisamos do quê? A paz. Nós precisamos do quê? De um lugar onde o inimigo não possa penetrar para atrapalhar o nosso trabalho. Isso nós temos uma santa de grande poder, que é a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que nos dá todo esse conforto com seu manto sagrado cobrindo esse templo, não deixando nenhum espírito mal entrar. E o que mais que nós precisamos? Precisamos da paz. E se nós não tiver a paz, o amor, nós não conseguimos ouvir as mensagens. Não conseguimos raciocinar a mensagem, tanto cantada como falada. Aí está nosso Jesus, foi coroado como Salvador
da humanidade, Salvador dos filhos de Deus. Então, está em suas mãos essa paz. Por isso, em nossas orações, devemos ser muito sábios em orar. Pedir aquilo que nós estamos precisando. Mas também tem um outro sentimento que muito nos tira a atenção dentro de nossa igreja, que é um sentimento que muitas vezes está apertando o seu coração. Aí vem a missão do nosso Consolador, de nos confortar, consolando o seu coração. Prezados irmãos, e por fim, vem o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Qual que é a missão do nosso profeta Irmão Aldo? É de nos inspirar todos os componentes do ministério, seja de cantar, de tocar, inspirar os obreiros para fazer um bom trabalho, inspirar a igreja para entender a mensagem como ela é. Prezados irmãos, hoje nós temos completa a sua igreja. Por isso que eu digo, meu prezados irmãos, Deus, quando vê que nós iniciamos um trabalho como este, Ele se alegra. Por isso nós devemos se alegrar também, porque foi luta de milhares de anos para que isso se concretizasse hoje em nossa igreja. Não é à toa que esses santos receberam esse título de nossa Mãe Virgem Maria, dona do manto sagrado. Não é à toa que nosso Jesus ganhou o título de ser o Salvador dos filhos de Deus. Não é à toa que nossa querida e Santa Vó Rosa foi coroada como o Espírito Consolador prometido por Jesus. Não é à toa que nosso profeta Santo Irmão Aldo ganhou esse título de ser o pastor do tempo do fim. Então, meus prezados irmãos, quando nós participamos de uma reunião como essa, devemos valorizar muito, porque nós estamos na presença de santos e anjos. E muitas vezes, meus prezados irmãos, enfrentaram muita luta para chegar até aqui, porque nós sabemos que o inimigo ele é astuto e tenta de qualquer forma querer impedir o trabalho desta igreja. Prezados irmãos, não perca nenhuma reunião nossa, se não tiver um motivo justificado. Seja sempre atuante em nossas reuniões, porque Deus, Ele é sábio, e sabe, meus prezados irmãos, que um dia nós vamos prestar conta com nosso Deus. Vamos, assim, valorizar cada vez mais o trabalho desta igreja, principalmente onde se inicia a família, porque é lá que inicia um grande trabalho e vai ter o resultado em nossa igreja. E na sequência, vamos ouvir mais uma mensagem apresentada pelos nossos irmãos do coral. Mas antes de os senhores apresentarem, quero assim falar para todos os coristas que ao cantarem, eleve seu pensamento a esses santos e anjos que vieram lá do alto céus, que eles não vieram só para nos abençoar, eles vieram para receber o seu louvor. E se assim fizerem, com certeza terão muito mais facilidade para desenvolver o seu ministério. E assim serão abençoadas as suas vozes, e com isso também nós ganhamos, porque seremos confortados com essas vozes abençoadas. Vamos ouvir um hino intitulado, com o coral, O Anjo de Deus entre nós.
sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos. Quero agradecer a todos os irmãos presentes pela sua reverência. Agradecer aos componentes do coral pelas suas belas apresentações. Agradecer aos companheiros de mensagem. Agradecer aos internautas. E se algum deles quiserem participar de nosso trabalho pessoalmente, em nossa sede, fica situada a Rua Baguari, número 158, na Grande São Paulo. Vem aqui, verão que é muito mais gostoso do que pela internet. E nesse momento, meus prezados irmãos, é o momento de nós receber aquilo que nós vemos buscar. As bênçãos de nosso Deus, através dos seus santos. E pode ter certeza, meus prezados irmãos, que esses santos irão atender às suas orações, porque eles vieram para isso. Mas precisa fazer com muita sabedoria, dentro da justiça divina e também muita fé. Por isso eu convido a todos que puderem ficar em pé, vamos fazer a nossa oração final. Todos em sentido de oração, oremos. Bondoso Pai Celestial, neste momento estamos finalizando mais uma reunião em seu santíssimo nome. Agradeço por essa oportunidade. Também agradeço a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima por ter com seu manto sagrado nos cobrido, para que nós pudéssemos ter uma reunião perfeita. Agradeço o nosso querido Jesus por ter dado a paz, o amor em nossos corações. Agradeço a nossa querida e Santa Vó Rosa por nos consolar constantemente quando nós precisamos. Agradeço ao nosso querido irmão Aldo pela inspiração que deste ao ministério da sua Santa Igreja nesta reunião. E neste momento, os seus filhos estão clamando, eu não sei o quê, mas atenda os pedidos deles conforme o merecimento de cada um deles, dando mais sabedoria, mais entendimento, mais amor, paciência, mais misericórdia, dando a paz que eles precisam em seu lar,
dando mais perseverança para que possa perseverar em seus ministérios, perseverar em seguir este santo caminho e não venha desistir por nada deste mundo. Peço também pelos nomes que se encontram nessa caixa pedido de oração. Colocaram aqui porque estão precisando da sua ajuda e crê no seu grande poder. Atenda aos pedidos dele. Se não for possível operar um milagre na vida deles, mas pelo menos um alívio do seu sofrimento. E assim eles possam ter vida, mas sem sofrimento. Também eu peço por toda a sua santa igreja da face da terra, para que nós possamos ser cada vez mais unidos, mais dedicados, mais consagrados. Porque desta forma São terá muito mais facilidade para nos abençoar. Também eu peço pelos internautas que neste momento estão clamando pelo seu santo nome. Também dê a eles aquilo que eles estão precisando, conforme o seu merecimento. Por isso, prezados e amados irmãos, receba as bênçãos desses santos poderosos, que neste momento estão derramando em sua vida, em seu lar, no seu trabalho, onde quer que esteja. E assim, nós possamos ter muito mais fé, força e coragem para poder louvar e glorificar o reino dos céus. Não somente agora, mas para todos sempre. Amém.